Gravando. Bom dia, estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Iniciando a sessão de julgamento, temos 4 processos na pauta de hoje. E primeiro informo a retirada de pauta de 3 processos. O AIN 4 143.058, Camel Representações. O AIN 4 143.445, Casa do Fitness, Comércio de Produtos Esportivos. E o AIN 4 143.942, Pirelli Pneus. Esses 3 processos estão sendo retirados de pauta. Temos o advogado presente, doutor Fernando Munhoz, do processo do AIN 4 143974, da Rio de Janeiro Refrescos, de relatoria da doutora Mara, com um voto em vistas que eu pedi vistas na última sessão. Então, vamos passar para esse processo Rio de Janeiro Refrescos. Doutora Mara, pode fazer um resumo da acusação para abrir para a sustentação oral, por favor? Pois não. Doutor Fernando, posso ler só as acusações, aí o senhor profere a sustentação? Claro. Perfeito. Então, tá. São 2 infrações, a infração relativa ao crédito de imposto, as 2. Uma acreditou-se indevidamente do ICMS no montante de X, no período de janeiro de 2016 até dezembro de 2016, mediante escrituração nos seus livros de registro da EFD, notas fiscais eletrônicas de compras de matéria-prima de emissão do estabelecimento Recofarma, Indústria do Amazonas Limitada, estabelecido no município de Manaus, nas datas e valores especificados no demonstrativo 2, em razão do aproveitamento do imposto, com destaque a maior que o devido nas operações relativas à parcela denominada PV Concentrado TCC, a qual foi incluída indevidamente na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores que não compõem, o valor dos produtos, conforme constatado na escrituração contábil e fiscal ECD do autuado. O detalhamento do trabalho fiscal encontra-se consubstanciado no termo circunstanciado, anexo e em todos os demais documentos. A segunda acusação acreditou-se indevidamente de ICMS no montante de tal, no período também de janeiro a dezembro de 2016, também em relação à escrituração nos seus livros registros de entradas da FD, de notas eletrônicas de compra de matérias-primas, de emissão também do estabelecimento Recofarma, relativo em razão do aproveitamento do imposto, com destaque a maior que o devido nas operações relativos à parcela denominada IPI Transitório Concentrado DF, a qual foi incluída indevidamente na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores correspondentes ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme constatado na escrituração fiscal e contábil. ECD do autuado. Ressalte-se adicionalmente que qualquer parcela correspondente ao IPI não compõe a base de cálculo de ICMS quando a operação realizada entre contribuinte é relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configurar fato gerador de ambos os impostos, consoante disposição expressa do artigo 37. São essas as infrações. Pois não, doutor Fernando, fica à vontade. Bom dia, doutora Mara, cumprimento também a todos os julgadores. E eu vou pedir licença para fazer uma sustentação até um pouquinho mais extensa do que eu planejava, só para esclarecer o contexto no qual essas operações ocorreram e também aqui para refutar essas 2 acusações. Um ponto inicial que é importante esclarecer é que a Rio de Janeiro Refrescos é uma das fabricantes dos produtos Coca-Cola e ela atua
eminentemente no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma parte do estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e também acaba pegando um pouquinho ali do sul do estado de Minas Gerais. E, até por atuar na fabricação dos produtos Coca-Cola, o seu principal insumo são os concentrados que são adquiridos da Recofarma, que é o fornecedor desse principal insumo, conforme o próprio contrato firmado entre a Rio de Janeiro Refrescos com a The Coca-Cola Company, que é o que nós vamos até falar mais à frente, que é onde estão estabelecidos os critérios para a fixação do preço de aquisição desses concentrados. O que nós temos aqui? A fiscalização, ela se pautou tão somente em informações recebidas da Receita Federal, baseadas em acusação de que haveria majoração indevida do preço praticado nas operações de aquisição desses insumos, e, por consequência, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, ela procurou encontrar, ou tentou encontrar, elementos para também justificar sobre a perspectiva do ICMS que teria ocorrido ali o aproveitamento de crédito em percentual maior do que aquele relacionado à aquisição dos produtos. E aqui eu já adianto, todo o valor que foi escriturado pela Rio de Janeiro é exatamente os 12% que é a alíquota destacada nas notas fiscais de aquisição desses produtos. E um outro ponto importante para destacar é que também aqui nós não estamos diante daquelas acusações envolvendo Zona Franca de Manaus, em que o Estado de São Paulo glosa o valor correspondente a benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas, que é aquela discussão envolvendo o artigo 15 da Lei Complementar 24. Nós não estamos diante dessa circunstância. Aqui, a glosa se deu tão somente em relação a esses dois itens que a fiscalização entendeu que seriam elementos que não estariam incluídos no preço, então que haveria ali uma artificialidade que, como nós vamos dizer aqui mais adiante, ela não ocorreu. Bom, diante dessa circunstância e considerando o trabalho da fiscalização como foi feito e baseado tão somente em algumas informações da Receita Federal e sem ter uma preocupação de entender quais são aqueles elementos integrantes do preço e a forma como a contabilização se deu pela recorrente, nós entendemos aqui, e aqui de forma preliminar, que há uma nulidade nesse lançamento justamente por conta de uma ausência de demonstração efetiva desse suposto sobrepreço que ensejaria a glosa desses créditos. Além dessa nulidade, ainda também de forma preliminar, nós entendemos aqui que boa parte do crédito glosado também se encontra já decaído por aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Por quê? Nós estamos diante de créditos relacionados ao período de janeiro a dezembro de 16. A intimação da recorrente ela ocorreu em 25 de outubro de 2021. E aqui também estão presentes todos os elementos exigidos pela jurisprudência para que se aplique o 150. Não há qualquer acusação de fraude ou algo nesse sentido. Há aqui comprovação de que nos respectivos períodos de apuração a recorrente ela recolheu o imposto ali que entende devido, então ainda que de forma parcial. E mesmo para situações envolvendo glosa de créditos, nós também há julgados, em especial do STJ, reconhecendo que o que importa é verificar se houve alguma medida ali para extinção do crédito devido durante aqueles períodos de apuração. Então, logo, aqui estão presentes os requisitos, então esse pedido ainda em sede de preliminar é para que seja reconhecida também a decadência em relação aos fatos geradores de janeiro até 24 de outubro de 2016. Pois bem, passando ao mérito propriamente dito, o que nós temos? São duas as acusações com relação a dois elementos que, no entender da fiscalização, inflariam de forma artificial os preços praticados na operação. E aqui, apenas para ressaltar uma vez mais, todos os valores destacados em notas fiscais, aqueles valores finais, são os valores que efetivamente foram suportados pela recorrente. Isso, em momento algum, é objeto de questionamento.
Então, passamos ali para aqueles elementos que estão na contabilidade da recorrente e que foram utilizados pela fiscalização como ali argumento para supostamente amparar a acusação de que o preço seria majorado. O primeiro elemento é o chamado PV concentrado TCC. O que esse item que está na contabilidade da recorrente representa? Como a recorrente ela adquire uma quantidade de concentrados bastante elevada, até porque esse, como eu disse, é o principal insumo para a fabricação dos refrigerantes, o que acontece é, na sua contabilidade, ela utiliza o método de valoração desses insumos, que é o chamado de método do custo padrão, em que todo mês ela acaba deixando o sistema parametrizado com um custo padrão, e aí o que acontece é, ela vai fazendo as aquisições durante aquele mês, e ao final daquele período de apuração, ela faz um confronto entre o custo padrão e o custo efetivo que ela teve, que houve ali o desembolso para a aquisição daqueles produtos, e ela faz esse chamado PV concentrado, que seria meramente esse ajuste na contabilidade para refletir o custo de aquisição desses concentrados pelo preço que ela efetivamente desembolsou, que é aquele representado em todos os documentos fiscais que ampararam aquelas aquisições. Ou seja, aqui há meramente um mecanismo para que, ao final do período de apuração, haja uma identificação e haja uma declaração pelo preço praticado naquelas operações. Então vejam que nós não estamos falando de qualquer manobra para aumentar artificialmente o custo de aquisição e também sem contar que os valores registrados a título de crédito de ICMS são exatamente aqueles destacados nas notas fiscais. Ou seja, não tem um valor de registro de crédito superior ao valor destacado, e esse item chamado de PV concentrado, tão somente esse mecanismo para refletir o preço praticado nas operações, sem haver qualquer tipo de manobra em relação a isso. O segundo item, e aí o que para nós até chamou muito mais atenção quando nós recebemos esse auto de infração, é o item que também na ECD da recorrente está ali registrado como IPI transitório concentrado ZF. O que isso representa? Nessas operações de aquisição dos produtos da Zona Franca de Manaus, por imposição legal e por conta de dois fundamentos que eu vou expor mais adiante, a isenção do IPI naquelas operações, porém, por conta de um dos benefícios concedidos a fabricantes estabelecidos na Zona Franca de Manaus, há a possibilidade de o adquirente registrar o crédito do imposto federal como se houvesse incidência. Ou seja, o que acontece? As notas fiscais não contêm o destaque do IPI, porém, levando em consideração a classificação fiscal do produto, se analisa na TIP se há uma alíquota positiva para aquele produto e como um dos benefícios concedidos em âmbito federal, permite-se que o adquirente localizado em outra região do país escriture o crédito como se aquela operação tivesse sido regularmente tributada. Aqui, então, o que houve? Na sua ECD, a recorrente, apesar de nas notas fiscais não ter o lançamento do IPI, mas como há a possibilidade de escrituração de crédito, esse imposto não cumulativo ele acaba sendo registrado como sendo um redutor do custo de aquisição daquela matéria-prima. Logo, para fins contábeis, e aqui não para fins de apuração de ICMS ou de qualquer outro tributo, o custo de aquisição daquele produto ele acaba sendo menor do que aquele registrado nas notas fiscais. Mas, no que diz respeito a desembolso financeiro para aquisição dos produtos, não há qualquer diferença. E nós tivemos ainda o cuidado de demonstrar que os fundamentos que amparam essa isenção do IPI nessas operações, para a recorrente, eles são dois fundamentos. Quais sejam? Um primeiro é a própria conjugação de artigos do regulamento do imposto sobre produtos industrializados, conjugado com o Decreto-Lei 1435, que estabelece que a isenção do IPI, quando os produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus,
com matéria-prima agrícola extrativa regional, e também quando os projetos dos estabelecimentos industriais que lá estão forem aprovados pela SUFRAM. E, no caso, isso inquestionavelmente foi cumprido, tanto é que nós apresentamos aí todos os atos da SUFRAM que estão regulares, estão vigentes e produzindo seus regulares efeitos. O outro argumento que também autoriza a escrituração desse crédito de IPI nessas operações é justamente uma coisa julgada do mandado de segurança de 1991, que a recorrente foi titular e que também autoriza a escrituração de créditos de IPI nas aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca. Entendimento esse, dessa sua coisa julgada, que foi mais recentemente confirmado pelo Supremo no julgamento daquela repercussão geral, que é o chamado caso Nokia, em que se reconheceu que, para fins de aquisições provenientes da Zona Franca de Manaus, não se aplica o que seria aquela regra geral de que, quando a operação anterior não está sujeita à incidência do IPI, não haveria o direito à escrituração do crédito. Então, vejam, senhores, que nós temos aqui duas circunstâncias em que não há uma modificação do preço praticado nas operações, todo o valor destacado nas notas ele foi regularmente quitado pela recorrente e que esses lançamentos contábeis, eles não são capazes ou não poderiam ser invocados como justificativa para essa acusação de que haveria uma majoração de preço ou que haveria ali a escrituração de um crédito maior do que o correspondente àquelas operações em si. Ainda sobre a questão envolvendo os preços desses produtos, nós também demonstramos que, e aí entrando na questão propriamente de documentos e da relação entre a recorrente com a Coca-Cola e também com a Recofarma, que é o fornecedor de insumos exclusivos dos produtos para a fabricação dos produtos da Coca-Cola, que todas essas operações, e aqui nós temos todos os elementos que demonstram que os preços praticados nas operações são aqueles realmente que encontram amparo nesses contratos e que, segundo esses instrumentos, é a Coca-Cola e a Recofarma que têm a capacidade, o direito de estabelecer esses preços que são praticados nessas operações e que não há também aqui qualquer elemento que demonstre que esses contratos eles não representariam a realidade ou também uma preocupação da fiscalização para demonstrar que ocorreria ali algum tipo de ilícito relacionado a essas operações. Por fim, e aí aqui também encerrando aqui a parte, já passando para a parte de argumentos sucessivos, o que nós pleiteamos é, caso superado o argumento de nulidade, o argumento também de decadência, que não abrange a totalidade, mas uma parcela muito importante do crédito, e também superados os argumentos de mérito expostos, que seja, no mínimo, requalificada a multa aplicada, porque foi aplicada a multa de 100% da linha J do artigo 85, inciso 2, que será aquela alíquota, aquela inciso residual, para que seja, no mínimo, reduzida para 50% por aplicação ali da hipótese da linha H, que trata naquela questão envolvendo transferência entre operações em que há transferência de crédito. E aí, ao final, também, no mínimo, também que seja reduzidos os juros para aplicação do índice da Selic, conforme tem também já a súmula revisada aqui, a súmula 10 desse grande tribunal. Eu peço desculpas aqui por ter me alongado um pouquinho e também me coloco aqui à disposição para esclarecimento adicional que se fizer necessário. Obrigada, doutor Fernando. Alguém tem algum questionamento ao patrono? Doutor Sérgio, doutor Adolfo, doutor Eduardo, não. Doutora Mara? Vou, então, passar o voto. Inicialmente, alega a recorrente que a fiscalização e a decisão não teriam se atido aos argumentos da defesa e às provas colacionadas, e que a decisão seria nula por não ter enfrentado nem justificado os argumentos para manter a autuação de forma que o fez. Não encontro essa nulidade. A decisão se apoiou no parecer da fiscalização para entender que havia uma conta redutora de custos da recorrente e que essa conta, utilizada pela recorrente em sua contabilidade,
não daria direito ao crédito do imposto, posto que o custo foi superfaturado. Embora o julgador se utilize dos argumentos do fiscal e do parecer da Receita Federal, ainda que de forma genérica, não entendo que a decisão foi imotivada, ou mesmo que cerceou o direito da recorrente na medida em que deu a esta o direito de se defender e houve perfeita compreensão pela recorrente dos fatos desde a origem, tanto que se defendeu no mérito do presente ainda. Superada a nulidade que não encontro na decisão atacada, faço o exame dos fatos e do mérito propriamente dito. Quanto à alegação de decadência, a recorrente pretende aplicação ao presente feito do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Contudo, trata-se de crédito indevido e a jurisprudência já consolidada e simulada deste crédito do tribunal é no sentido de se aplicar o artigo 173.1 do CTN, súmula 9. Nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos de CMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 1731 do Código Tributário Nacional. Assim, não ocorreu a alegada decadência. Prosseguindo no mérito, o recorrente juntou aos autos 2 documentos: o seu contrato de fabricação junto à Coca-Cola e um acordo comercial firmado entre ela e a Recofarma. Vejamos as cláusulas. Inicialmente, prevê o contrato de fabricação em sua cláusula 7 que o fabricante obriga-se, por sua própria conta, a orçar e despender os fundos para publicidade, marketing e promoção da bebida que possam ser razoavelmente exigidos pela companhia para criar, estimular e conservar a demanda pela bebida no território, ficando entendido que o fabricante submeterá à prévia aprovação da companhia todos os projetos de publicidade, marketing e promoção relativos às marcas ou à bebida e só usará, publicará, manterá ou distribuirá o material de publicidade, marketing ou promoção relativos às marcas ou à bebida que a companhia aprovar e autorizar. Posteriormente, em contrato agora firmado entre a Recofarma e a recorrente, chamado de acordo comercial, com base nessa mesma cláusula 7, a Recofarma, que é a Coca-Cola do Brasil e que se localiza em Manaus e tem a hegemonia no território nacional na distribuição do concentrado, estabelece que pagará à fabricante, ora recorrente, incentivos com base nas vendas, como a seguir se transcreve. E aí eu transcrevi o acordo com as cláusulas, basicamente, deixa eu ver aqui se tem, os itens A, B, C, D, F, G e H, e também salientei, acho que é da cláusula terceira, não tem aqui o número da cláusula, mas está recortado. Quarta, além da concessão do incentivo anual prevista acima, fica desde já ajustado que a Recofarma poderá vir a ressarcir o fabricante a título de compartilhamento de gastos de publicidade, marketing, promoção da bebida e demais investimentos necessários ao cumprimento da cláusula 6ª do contrato de fabricação, efetuados em benefício mútuo das partes no território do fabricante. Vê-se, portanto, que o acordo comercial prevê um pagamento mensal que, embora tenha como suposta justificativa um reembolso de custos e despesas de marketing, parece-me evidente que se trata, em verdade, de um redutor de custos, pois está atrelado às vendas realizadas pela Recofarma à recorrente. Neste sentido, em se tratando de redução de custos, entendo que tal valor tem natureza jurídica de bonificação, concedida à recorrente como um desconto condicionado, sendo este pago em dinheiro e não em mercadorias. E se assim for, a tese fiscal, a meu ver, teria fundamento, dado que a própria contabilidade da recorrente demonstraria essa redução. Aliás, o próprio recorrente, nesse particular, confessa tratar-se de redução de custo que seria utilizada para corrigir um custo standard que o próprio programa do SAP criaria em relação ao custo efetivo da nota fiscal. Pela descrição constante do trabalho fiscal realizado pela Receita Federal, identifica-se claramente que a recorrente recebe 2 tipos de incentivo. O primeiro, referente a incentivos de venda, e outros relativos a programas de marketing. Segundo se verifica no mesmo trabalho fiscal, a recorrente enviou, como exemplo,
No exercício de 2015 para a Recofarma, o valor de pouco mais de 53 milhões de reais, enquanto recebeu dela, no mesmo período, o valor de 196 milhões. Veja-se o quadro. E aí eu transcrevo. De acordo ainda com o relatório fiscal da Receita Federal, os instrumentos contratuais indicam que as remessas da Recofarma se constituiriam em pagamento de natureza incerta. Segundo o contrato, a companhia poderá concordar de tempos em tempos em contribuir financeiramente para os programas de marketing do fabricante e que tais remessas estariam condicionados ao cumprimento de compromissos. Na realidade, os incentivos foram planejados para serem pagos continuamente, de modo a criar o constante vai e vem de valores que permitiu a supervalorização dos preços. Tanto foi assim que todos os fabricantes sempre atingiram os compromissos ajustados com a Recofarma. Desta maneira, os instrumentos contratuais não representaram fielmente a essência dos negócios realizados, ou seja, ocorreu uma simulação, com a participação da Recofarma e do engarrafador. De fato, o investimento em propaganda e marketing no negócio da Coca-Cola é substancialmente maior do que seu custo de produção, já que o custo de matéria-prima é infinitamente menor do que os investimentos que devem fazer para a manutenção da marca como um ativo intangível e valioso perante o público no mundo inteiro. Porém, por mais que a recorrente alegue que a conta redutora de custo é apenas para acertar contabilmente seu custo médio, fato é que ela mesma admite que essa conta é utilizada para acertar o custo que foi registrado no inventário. Ora, se no sistema registra um valor superior de custo e posteriormente se coloca o custo correto na nota fiscal de entrada e parte do valor é lançado para resultado, esse valor que vai para o resultado é, em verdade, uma receita ou uma recuperação de custo, que significa dizer que deve ser reduzido do valor pago pela mercadoria. E, nesse particular, fica claro que, pela estrutura de precificação adotada pela recorrente, que o valor lançado em sua contabilidade como resultado na reconstituição do custo do produto, de fato, tem essa natureza. E, se foi abatido do custo, significa que também deve ser abatido do preço pago pelo concentrado e pelos itens que o compõem. Aliás, em meu sentir, o autor no presente feito, inclusive, pode ter deixado de apurar grande parte do valor que deveria ter sido considerado a título de recuperação de custos, já que os montantes referentes a marketing e o bônus sobre vendas, conforme apurado pela Fiscalização Federal, que eram devolvidos e pagos pela recorrente à Recofarma, pela Recofarma à recorrente, eram de valores expressivos. Tome como exemplo o seguinte lançamento, e aí eu transcrevo. Temos um valor de resultado igual a pouco mais de R$ 57 mil. Esse valor, conforme acertadamente alega o autor do feito, deve ser subtraído do valor de R$ 3.485.000, que teria sido o valor de face da nota fiscal, utilizado como base de cálculo de ICMS. Todavia, equivocou-se o fiscal quando se utiliza da alíquota de 12% e faz o cálculo por dentro sobre o montante de R$ 57 mil. O valor da base de cálculo é o próprio valor do resultado, bruto e não líquido, porque é esse valor, 57 mil, que deve ser diretamente deduzido do preço da compra da mercadoria, nota fiscal de entrada. Portanto, em relação ao item 1, dou parcial provimento ao recurso do contribuinte apenas para recalcular o valor devido a título de crédito indevido, pois o fisco deverá refazer os cálculos utilizados com base de cálculo, como se base de cálculo o valor utilizado e diretamente apontado pelo recorrente na conta PV concentrado PCC, sobre ele aplicando a alíquota de 12% neste caso específico e não realizar o cálculo por dentro como foi feito. Assim, sobre o valor de 57 mil, o valor correto é 12% sobre 57, igual a 6.912, e não como foi o tributo calculado, dividindo por 0,82. A base não pode ser alargada, pois o valor recebido é bruto. E entendo que este valor é redutor do custo, e deve ser deduzido do crédito tomado, com base no fato de que a recorrente recebia valores a título de bonificação sobre vendas, como acima demonstrado, o que significa dizer que, de fato, o valor final das mercadorias adquiridas por ela não era mais aquele que constava na nota fiscal, mas sim o que vinha consignado na nota, deduzidas as bonificações que, conforme apurado pelo Fisco Federal, eram sempre devidas e pagas mensalmente, nunca tendo sido objeto de questionamento por qualquer das empresas engarrafadoras dos refrigerantes. Já em relação ao IPI, item 2 do AIM,
Entendo assistir razão à recorrente. A conta contábil por ela utilizada para o lançamento do IPI também foi uma conta redutora de custo, mas neste caso, como o tributo não foi lançado na nota fiscal, porque a mercadoria era isenta, quando a recorrente realizou o seu estorno, ainda que isso possa aplicar uma redução inicial do custo do produto ou da venda feita pela Recofarma à recorrente, essa dedução não impacta na base de cálculo do ICMS. Ao calcular o IPI que não foi lançado na nota fiscal, o recorrente apenas se utilizou como base de cálculo desse tributo o valor total da nota. E sobre esse valor calculou o que seria IPI devido, aplicou o percentual de 20%, como se a mercadoria não fosse isenta. Mas ainda que se agregasse esse custo e a recorrente efetivamente tivesse direito a esse crédito, por força de mandado de segurança que propôs, que lhe garantiu o direito de manter o crédito do IPI mesmo em caso de aquisições isentas e pudesse lançá-lo como recuperação de créditos, o impacto desse creditamento somente teria efeito quanto ao recolhimento do IPI, pois seria utilizado como crédito fiscal e também no custo da mercadoria para efeitos de recolhimento de IR e CSL, mas nunca para efeitos de ICMS. Por esse motivo, ainda que se pudesse dizer que esse valor seria uma receita ou redutor de custo, ele somente impactaria em outros tributos e nunca na base de cálculo do ICMS. Por fim, dou provimento ao recurso também para aplicar a Selic aos juros cobrados no presente AI, seja em relação principal, seja em relação à multa, em razão da nova redação da súmula 10 deste TIT. Já em relação à alegação de confiscatoriedade da multa imputada à recorrente, não cabe a este tribunal deixar de aplicar lei vigente na forma do artigo 28 da Lei 13.457. Sendo que a atividade fiscal é vinculada e este tribunal não tem competência para afastar ou modular penalidades, a não ser nos casos previstos expressamente, como é o caso do artigo 527-A, e no caso não pode ser aplicado por existir exigência de imposto nas infrações impostas à recorrente. Isto posto, em face de tudo que foi mencionado, justificado dou parcial provimento ao apelo do contribuinte para manter a autuação do item 1, devendo, entretanto, o fisco retificar o cálculo apresentado na forma acima determinada. Já em relação ao item 2, dou integral provimento ao apelo do recorrente e cancelo a autuação, nos termos aqui apresentados. Aplico mais a súmula 10 para o recálculo dos juros dentro dos patamares da Selic. É como voto. Obrigada, doutora Mara. Eu registrei meu voto de vista no sistema. Vou ler, iniciando no item 4. Item 4 do meu voto, que está registrado. Com a devida vênia da ilustre relatora, eu discordo de seu entendimento quanto à redução do item 1 e quanto ao cancelamento do item 2 do AI pelos motivos a seguir expostos. Quanto à forma de cálculo do ICMS, salientes que, conforme o artigo 49 do RICMES, deve-se calcular o ICMS por dentro, uma vez que o montante do imposto integra sua própria base de cálculo, portanto, entendo correto o cálculo elaborado pela fiscalização relativamente ao item 1 do auto de infração e transcrevo o artigo 49. Além disso, registro que concordo com as ponderações da outra diretoria da representação fiscal, em parecer de folhas 3.540 e 3.558, cujos trechos relativos ao item 1 do AI transcrevo, em contraponto às alegações constantes no recurso ordinário, no qual, assim como a da outra diretoria da representação, não observei a alegação relativa ao cálculo do ICMS por dentro. Transcrevo alguns trechos do parecer. Abre aspas, o fisco aprofundou as análises, localizando na contabilidade da empresa lançamentos sobre as rubricas PV concentrado TCC, que estariam relacionados às aquisições das mercadorias ora contestadas. Nas razões de recurso ordinário, a recorrente alega que tais lançamentos seriam registros rotineiros da empresa, que seriam referentes à diferença entre o custo padrão e o custo real dos insumos adquiridos, e que tal procedimento encontraria respaldo na norma contábil. De fato, existem na doutrina contábil os termos custo padrão e custo real, mas eles nada têm a ver com o custo de aquisição de matéria-prima, mas sim estão relacionados ao custo de elaboração do produto final.
O conceito de custo padrão estaria relacionado com o custo cientificamente pré-determinado para a produção de uma unidade ou de um número X de unidades do produto durante um período específico no futuro imediato, não tendo qualquer relação com a alegação da recorrente. Por sua vez, da análise conjunta das notas fiscais e dos lançamentos tributários, o fisco paulista concluiu que na conta PV concentrado TCC estaria lançada parte de valores que teriam inflado indevidamente o valor dos kits adquiridos e que o valor real do custo das mercadorias estaria lançado na conta matérias-primas concentrado. Dessa forma, uma vez que o fisco apurou que os valores lançados sob a rubrica PV concentrado TCC era uma parte do valor que inflou artificialmente o valor das mercadorias adquiridas e, por sua vez, a base de cálculo do ICMS, no item 1 do lançamento foi glosada a parte do ICMS que incidiu nas operações de aquisição de mercadorias sobre os valores escriturados sobre tais rubricas nos termos que preconiza o artigo 61, parágrafo 5 do RICS. A autuação se deu em razão do aproveitamento do crédito, fecha aspas. A autuação se deu em razão do aproveitamento do crédito do imposto destacado ao maior que o devido nos documentos fiscais em decorrência da majoração da base de cálculo do ICMS nas operações. Tais parcelas lançadas sob a rubrica PV concentrado TCC não compõem o valor das mercadorias adquiridas e, por terem sido incluídas na base de cálculo do ICMS, o crédito do imposto referente a estas parcelas é irregular, conforme artigo 61, parágrafo 5º do RICS. Eu transcrevo. Assim, ainda que o ICMS tenha sido destacado nos documentos, apenas a parcela de fato devida nos termos da legislação pode ser apropriada como crédito, ou seja, nessas operações o fisco apurou a real base de cálculo do ICMS, sendo que, de acordo com o artigo 49 do RICS 2000, deve-se calcular o imposto por dentro. Na transcrição do parágrafo 5º, consta que, se o imposto destacado for destacado ao maior que devido no documento fiscal, o excesso não será apropriado como crédito. É o que está transcrito acima. Dessa forma, entendo que o item 1 do AIN deve ser integralmente mantido. Quanto ao item 2 do AIN, alega a recorrente que teria direito ao crédito de IPI, mesmo que tal imposto não tenha sido cobrado do remetente Recofarma, em virtude de benefício fiscal concedido à Zona Franca de Manaus. No entanto, a legislação determina que a parcela correspondente ao IPI não compõe a base de cálculo do ICMS quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos, consoante disposição expressa do artigo 37, parágrafo 1º, item 3 do RICS. Também transcrevo. Resta claro, portanto, que os valores lançados sob a rubrica IPI transitório concentrado ZF, referente ao valor de IPI que a recorrente também alega fazer jus ao receber mercadoria remetida pela Recofarma, conforme apurado pelo fisco e comprovado nos presentes autos, foram indevidamente utilizados para compor a base de cálculo considerada para o crédito do ICMS em violação ao artigo 37, parágrafo 1º, item 3 do RICS. Também nesse ponto, concordo com as ponderações da douta diretoria da representação fiscal em parecer, cujos trechos relativos ao item 2 transcrevo, abre aspas. O fisco também identificou na contabilidade da recorrente valores relacionados às operações de aquisições ora contestadas, escriturados sobre a rubrica IPI transitório concentrado ZF. Conforme esclarecimentos constantes do relatório de folhas 9 a 17, o fisco se deu conta que, em que pese não existir IPI destacado nos documentos fiscais de aquisição de mercadorias, em razão de benefícios fiscais concedidos pela Zona Franca de Manaus, houve apropriação desse imposto pela recorrente a título de crédito, e indevidamente tais montantes compuseram a base de cálculo do ICMS, conforme cálculos demonstrados pelo fisco às folhas 14 e 15. O fisco paulista, em momento algum, contestou a apropriação pela recorrente do IPI a título de crédito, que o fisco paulista contesta, e a recorrente não tem como negar que foi feito, conforme consta as folhas 14 e 15, é a inclusão do montante referido ao IPI na base de cálculo do ICMS. Assim, tendo em vista que as mercadorias adquiridas foram destinadas à industrialização e comercialização, nos termos do que preconiza o artigo 37, parágrafo 1º, item 3 do RICS 2000, os montantes afetos ao IPI não poderiam ter composto a base de cálculo do ICMS
razão pela qual foi glosada no item 2 do lançamento a parte do imposto indevidamente destacada e aproveitada sobre tais montantes. Diante do exposto, quanto ao mérito da autuação, entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, que bem analisou as questões nos itens 16.2 a 16.28, 17.2 e 17.3 da decisão, folhas 3.473 a 3.478, que entendo correta. Abre aspas. A autuação se dá em razão do aproveitamento do crédito do imposto que teria sido destacado maior que o devido nos documentos fiscais, em decorrência da majoração de sua base de cálculo nas operações. Conforme relato da infração, folhas 1 e 2, e termo substanciado, folhas 9 a 17, o destaque maior teria sido verificado na escrituração contábil digital da própria autuada, sob as rubricas PV concentrado PCC item 1 e PI transitório concentrado ZF item 2, que estariam majorando a base de cálculo. O demonstrativo 1, de folhas 18 a 22, elenca os documentos fiscais objeto da autuação, discriminando valores registrados na ECD da autuada e explicitando as parcelas referentes a PV concentrado PCC e PI transitório concentrado ZF. Em linhas gerais, alega o fisco que tais parcelas não compõem o valor das mercadorias adquiridas e que, por terem sido incluídas na base de cálculo do ICMS, o crédito referente a estas parcelas seria irregular. Entende o fisco ter sido infringido o artigo 62, parágrafo 5º do RICNIS 2000. Portanto, ainda que o ICMS tenha sido destacado nos documentos, apenas a parcela de fato devida nos termos da legislação poderá ser apropriada como crédito, sendo necessário apreciar nas operações em tela qual era a base real de cálculo do ICMS. Destacamos inicialmente os seguintes trechos do relatório elaborado pela Receita Federal do Brasil, de folhas 125 a 131, resultante de um minucioso trabalho efetuado sobre o setor de refrigerantes e refrescos com operações na Zona Franca de Manaus. Uma característica importante do benefício fiscal concedido aos engarrafadores é que quanto mais caro o preço cobrado pelo fornecedor, maior o montante do crédito aproveitado pelo adquirente, pois o crédito ficto é calculado mediante a aplicação de um percentual fixo sobre o valor do bem adquirido. Tal fato vem estimulando algumas empresas de Manaus a sobrevalorizarem o preço dos insumos que geram incentivo fiscal. Um dos artifícios usados para inflar o preço dos insumos é a inclusão de despesas com publicidade e propaganda das bebidas. Por exemplo, em vez do fabricante de refrigerantes pagar às agências de publicidade e veículos de comunicação pela propaganda dos refrigerantes, eles pagam o fornecedor de Manaus, o valor é embutido no preço dos insumos e, em momento posterior, o fornecedor de Manaus devolve parte destes valores para o fabricante de refrigerantes em forma de créditos financeiros ou contábeis. Assim, ocorre um vai e vem de valores que tem por objetivo aumentar irregularmente o valor do benefício fiscal. Essa parte transcrita do relatório da Receita Federal. Voltando à decisão de primeira instância. Item 16.9. Em suma, o contexto das operações apurado pela Receita Federal é o de que a fornecedora Recofarma, localizada na Zona Franca de Manaus, remete mercadorias engarrafadoras, entre elas a hora autuada, por um valor acima do valor real, permitindo às engarrafadoras que tomem um crédito a maior, sendo que o débito referente a este crédito jamais é recolhido pela Recofarma, por se tratar de um benefício fiscal concedido à Zona Franca de Manaus. No mesmo termo circunstanciado, como forma de ilustrar a dinâmica das operações, há o exemplo do DANF, da Nota Fiscal Eletrônica número 121.002, de 23/11/2016, indicando que a base de cálculo do ICMS resultou da somatória de 3 parcelas diferentes, a saber, matérias-primas, PV concentrado PCC e IPI transitório concentrado ZF. Afirma a impugnante que o PV concentrado PCC é um procedimento contábil que tem por finalidade ajustar os lançamentos em sua ECB, quando o valor efetivamente praticado for diferente daquele inicialmente registrado. Vemos, portanto, que de fato a autuada efetua a aquisição destas mercadorias por um valor superior ao efetivamente registrado em sua contabilidade e que parte desta supervalorização é absorvida pela rubrica PV concentrado PCC. Pelo que se verifica do demonstrativo de folhas 18 a 22, trata-se de um procedimento recorrente, visto que em todas as operações o valor das mercadorias no documento fiscal e, consequentemente, do crédito apropriado foi majorado por esta parcela,
tendo sido posteriormente corrigido em sua contabilidade de custos para o valor real. A legislação tributária possui disciplina própria para a tomada de créditos do CMS e para seu eventual estorno, não cabendo ao contribuinte majoração ou diminuição de sua base de cálculo à revelia dos dispositivos legais. O artigo 61 do RICMS, anteriormente citado, permite o direito ao crédito relativamente à mercadoria entrada ou serviço tomado, o que conflita com os procedimentos adotados pela defendente na medida em que, reiteradamente, se apropriou de créditos relativos a uma parcela que nunca chegou a compor o valor da mercadoria, conforme comprovado por sua própria escrita contábil. Portanto, pelo fato da parcela PV concentrado TCC não se referir a mercadorias adquiridas e não compor a base de cálculo do ICMS, o crédito relativo a ela deve ser glosado, havendo correção na autuação fiscal. Nestes termos, deve ser integralmente mantido em seu mérito o item 1. Avançando a parcela do IPI transitório concentrado ZF, alega impugnante que teria direito ao crédito de IPI, mesmo que tal imposto não esteja sendo cobrado do remetente localizado na Zona Franca de Manaus, em virtude de benefício fiscal concedido à região. Entretanto, o que se discute no presente aí não é o direito ao crédito do IPI pelo adquirente, mas sim a inclusão deste valor na base de cálculo do creditamento do ICMS efetuado. A rubrica IPI transitório concentrado ZF se refere ao valor do IPI a que a impugnante alega fazer jus ao receber a mercadoria oriunda da Recofarma. Conforme apurado pelo fisco e explicitado no demonstrativo de folhas 18 a 22, estes valores foram utilizados na composição da base de cálculo considerada para o crédito de ICMS em clara violação à literalidade do artigo 37, parágrafo 1, item 3 do RICMS 2000, na medida em que a mercadoria adquirida seria destinada à posterior industrialização. Novamente, a própria escrita contábil da autuada faz prova da infração cometida, pois nela se verifica a inclusão do valor do IPI na base de cálculo do crédito tomado, caracterizando o descumprimento da legislação. Portanto, deve o item 2 ser integralmente mantido em seu mérito. Passando para os itens 17.2 e 17.3, referente à alegação de recapitulação, o texto da lei é claro ao afirmar que tal alínea se refere apenas ao crédito do imposto recebido em transferência e não à transferência de mercadorias, conforme já se posicionou o Egregitite em sede de recurso especial no AIN 3.056.587. O próprio AIN citado pela defesa, de número 4.040.5916, embora em primeira instância tenha sofrido a recapitulação da penalidade da forma como pleiteado pela defendente, tal decisão foi reformada, de modo que a infração voltou até a capitulação original, no artigo 85 2J da Lei 6374 de 89. Fecha aspas. No mais, registro que concordo com a ilustre juíza relatora quanto ao afastamento da alegação da recorrente quanto à confiscatoriedade da multa aplicada, pois não cabe a este tribunal deixar de aplicar a lei vigente na forma do artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Também concordo quanto à inaplicabilidade do artigo 527-A do RICMS 2000, que no caso não pode ser aplicado por existir exigência de imposto nas infrações impostas à recorrente. E concordo com a relatora quanto à aplicação da súmula 10 deste Egregitite, que é a súmula revisada, para o recálculo dos juros dentro dos patamares da taxa Selic. Em face de todo o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas quanto ao cômputo dos juros, face à nova redação da súmula 10, publicada em 13 de junho de 2022. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Bom, esse é o meu voto. Em discussão, alguma consideração? Doutor Eduardo, representação fiscal. O nosso entendimento vai ao encontro do que já foi exposto no seu voto em vista, né? Então, não tenho nada a acrescentar, não. Doutor Sérgio? Não, eu também, o meu entendimento, o meu convencimento era no sentido do seu voto de vista também. Tá muito bem feito. E também só dizer para o doutor Fernando, assim, que ele causou estranheza, esse
o fato da Secretaria da Fazenda usar trabalhos desenvolvidos pela Receita Federal, mas isso é uma coisa corriqueira, né? Os trabalhos, existe convênio entre as secretarias e a Receita Federal, vários trabalhos são comuns, né? Então, se começa o trabalho na Receita e continuam desenvolvendo aqui na Secretaria da Fazenda e vice-versa. Isso é uma coisa bem corriqueira mesmo. E outra coisa é com relação justamente ao crédito de IPI, que foi o que a doutora Fabiana colocou no voto dela. Ninguém está contestando o crédito de IPI. O problema é o fato do crédito de IPI ter sido incluído na base de cálculo de ICMS. A discussão é outra, doutor Fernando. Assim, nós temos direito ao crédito de IPI. Não, aqui no âmbito da Secretaria da Fazenda, ninguém está discutindo o crédito de IPI. O que se está discutindo é que esse IPI não deveria compor a base de cálculo de ICMS como foi feito. Só isso. Obrigado. Obrigada. Doutor Bergamini. Eu acompanho a Mara, Fabiane. Doutora Mara, quer fazer alguma consideração? Não, nenhuma. Eu já mantive o meu voto. Obrigada. Ok. Eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrada a votação. Doutor Fernando, então, o meu voto foi vencedor, no sentido do provimento parcial do recurso ordinário para aplicar a súmula 10 revisada. Obrigada pela sustentação oral. Eu que agradeço a atenção do senhor. Bom dia. Bom, então eu vou encerrar os debates. Os outros 3 processos eu já retirei de pauta. Vamos encerrar esse aqui. Senhores, veem já o encerramento, né? Sim, Desse processo apareceu. já está encerrado o processo. Ok. Então, encerrando a sessão. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 9 de novembro de 2022. Bom dia a todos e todas. Bom dia.